Olá, meu nome é Márcia Bueno, está no ar já o Momento Inclusão, pela TV Barueri.live, canal Barueri, e também pela Queens United TV em Miami. Um abraço aí para todos vocês da Queens. E hoje nosso tema é um tema muito importante, é um tema assim que eu acho que muitos brasileiros nem sabem, né, que Libras é a segunda língua do nosso país. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vai ser um bate-papo bacana com uma pessoa especialista, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Deixa eu fazer minha descrição de imagem. Eu estou com uma bota marrom, uma calça azul marinho, a blusa azul marinho, uma echarpe vermelha, uso óculos vermelho, sou loira, estou com um anel na mão. E minha entrevistada vai começar agorinha a falar com vocês. Eu queria pedir para que vocês compartilhem o Momento Inclusão neste momento, nos seus grupos de WhatsApp, né, no Facebook, no Instagram, nas suas redes. E também aproveita esse momentinho aqui, curte aqui embaixo, tá? Compartilhe, acione as notificações no sininho. Também peço que vocês, assim que terminar aqui, já entre lá na Queens United TV também, pelo Instagram. Curta, conheça a Queens United em Miami, que está recebendo as imagens aqui diretamente da TV Barueri e levando informação também para milhares de brasileiros que residem lá e também se sentem bem acolhidos aqui no Momento Inclusão. Eu vou agradecer aqui a presença e pedir para a técnica já abrir aqui a câmera para que vocês conheçam a Cris Souza. Seja muito bem-vinda, Cris, no Momento Inclusão. A Cris é intérprete de Libras e também vai contar um pouquinho da história dela. A gente está meio que no Momento Inclusão, naquele quadro Experiência de Mãe, que eu acho importante também. Vocês vão conhecer a história da Cris e vamos falar um pouquinho da importância de Libras nas escolas e, principalmente, a inclusão da segunda língua oficial do nosso país nas escolas também. Então, é um assunto bem interessante. Espero vocês aí que compartilhem. Cris, seja muito bem-vinda ao Momento Inclusão, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Como é importante as pessoas receberem uma informação de qualidade e mesmo aquelas que não têm na sua família uma pessoa com algum tipo de deficiência, que tenha a informação correta, porque às vezes exerce um cargo importante, né? Um cargo que decide, às vezes, a vida das pessoas, faz políticas públicas. Então, a informação é importante chegar para essas pessoas também. É isso, Cris? Fala um pouquinho. Com certeza. Dá um oi para as pessoas. Né? Aí, um oi para a galera que está assistindo, o pessoal aí até de fora do Brasil, que a gente está chique agora, né, Márcia? Muito chique. Não, eu fiquei muito honrada, viu? Isso é uma novidade, mas a Val Justo, que é CEO lá da Queens United TV, conhece muitos programas aqui da TV Barueri e, assim, nós fomos honrados dela poder escolher a gente, né? Porque é difícil, quando a gente fala em inclusão, né, Cris? A gente acha várias lacunas em várias áreas da sociedade. E também na área de comunicação, de televisão, de rádio, que leva a informação. Quando a gente vê algum programa de TV aberto falando sobre inclusão ou sobre algum transtorno, a gente sempre mostra um lado, né? E aqui a gente tenta trazer não só os familiares, as mães, mas também os psiquiatras, neuropsicólogos, terapeutas, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, como é a relação dessa família com a comunidade, com o bairro, com os médicos, né? A gente vê a visão do médico. E, então, eu fiquei muito honrada da Queens United TV ter convidado a gente para fazer parte da grade de programação deles lá nos Estados Unidos. Fiquei muito feliz. Nós, mães de deficientes, temos que ficar felizes, né, Márcia? Porque aqui a gente ainda tem muitas barreiras. E quando a gente vê outras pessoas de fora e te abrindo portas, é muito importante. E isso mostra que o seu programa leva uma veracidade muito grande e tira muitas dúvidas das pessoas que às vezes estão em casa e é como você falou, não tem filhos com deficiência, não tem alguém na família, mas quer aprender. Exato. Quer se incluir dentro
desse mundo nosso. Inclusive, a gente vê aqui mesmo, né, nas oficinas de Libras que são ministradas, né, pela Secretaria aqui dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as inscrições, muitos não têm. Olha, eu acho muito bacana isso. Muitos não têm pessoas surdas, né, ou com algum tipo de deficiência, mas mesmo assim querem aprender Libras. Eu acho isso muito bacana, tanto na área de educação quanto na área da saúde. Então, isso significa que a gente está ampliando o olhar mesmo, né, e o universo, né, dentro do universo da pessoa com deficiência. Precisamos, né? Precisamos não só na Libras, mas no autismo, em todas as deficiências. A gente precisa mostrar esse olhar diferente para as pessoas, para que elas entendam, compreendam melhor, né? E quando abordar alguma pessoa com deficiência, saber como lidar. Exato. Eu sempre brinco, né? A gente fala assim, igualdade. Não, a gente precisa de equidade, né? Porque a igualdade não os tornam iguais. A gente precisa de equidade para que eles possam ter os mesmos direitos, né, ter a mesma visão, o mesmo olhar, as mesmas oportunidades. Né? Ô, Cris, aqui a conversa vai longe. De mãe para mãe aqui a gente vai longe. Cris, conta um pouco da sua vida, onde você mora, como você entrou nesse universo da pessoa com deficiência, onde te levou, porque a Cris é uma profissional extremamente competente, uma intérprete muito importante na comunidade onde ela vive. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Bom, então, eu moro em Carapicuíba, eu moro próximo ao centro de Carapicuíba. Atualmente sou casada com um cubano. Sou mãe de 4 filhos, tenho 4 netos. Então, vou só resumir a história da minha 4ª filha, da Josi. Eu sentia muitas dores, ia para o hospital, tomava injeção e fazia exames e nada. Aí, praticamente 15 dias antes da Josilene nascer, eu fui no ginecologista e falei que eu estava com muita dor, mas eu estava com uma dor lateral, do meu lado esquerdo. E ele me pediu ultrassom, aí eu fui no Hospital Geral de Carapicuíba, a gente fez esse ultrassom. Quando as médicas estavam fazendo, elas pediram para me aguardar um pouco e chamou uma equipe médica. E eu já imaginei várias coisas, como a nossa família, dos 2 lados, a gente teve parentes que faleceram com câncer, então eu já imaginei a pior hipótese. Eu falei, olha, eu tenho 3 filhos, a minha mãe está do lado de fora, avisa ela, avisa a minha sogra, e para alguém cuidar dos meus filhos. Aí eles falaram não. Aí o doutor que entrou falou para mim, você almoçou hoje? Eu falei, almocei. Ele falou, olha na tela. E aí, para minha surpresa e o meu susto, quando eu olho na tela, a Josilene estava lá, tipo, mastigando, comendo. Tá bom? Ela estava lá com a boquinha mexendo. E aí ele falou, você está grávida de uma menina, né? E você já está para fazer 9 meses. 9 meses? Como 9 assim, meses. Cris? A Josilene, ela foi gerada do meu lado esquerdo, embaixo da minha costela. Que são algumas gravidez raras que tem. E aí, quando eu descobri, ainda bem que eu estava deitada, né, Márcia? Porque o susto foi tipo, como assim? E naquela época, meu ex-marido estava desempregado, 3 filhos, e a minha sogra tinha sofrido um AVC. E tinha chegado do hospital há poucos dias e eu descubro a gravidez da Josi. Então, eu tive que fazer tudo correndo, porque não demorou nem 15 dias para ela nascer. Ela nascer. Já estava no tempo. né? Já estava no tempo. E você não engordou, não sentia enjoo, nada? Nenhum sintoma. Minha menstruação desceu os 9 meses. Eu não tive nenhum sintoma de gravidez. Gente, é raríssimo, né? Muito raro. Hoje ela está com 20 anos, então eu brinco com ela. Eu falo, além de vir de xereta, ainda veio surda. A Cris, ela fala assim, e é a vida natural, né, Cris? Acho que a gente tem que tratar as coisas dessa forma como você leva, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, Cris? A gente tem, sim, as dificuldades, as barreiras, não só dela, como sua também, né? A gente, como mãe, a gente também precisa e cortando caminhos, às vezes, né? Derrubando as coisas, às vezes, para chegar a ter essa equidade que eu falo, né? Porque muitas vezes, no caso, a sua filha, ela tem a deficiência intelectual ou não? É só a surdez mesmo? Não, a Josi é só a surdez mesmo. Tanto é que a surdez dela, a gente descobriu quando ela tinha 3 anos.
Isso. Agora me conta um pouquinho, depois a gente volta na questão da deficiência intelectual, porque as mães com filhos com deficiência intelectual, a gente tem que pensar por eles também, né? Então, o dia a dia deles também faz parte da sua rotina. Né? A gente não é um ser separado, não somos separados de corpo, mas as ações a gente tem que pensar por eles também. Então, a gente tem que, às vezes, não levar tudo a ferro e fogo, porque senão a gente também não aguenta, né, Cris? Eu falo que as mães precisam ser cuidadas também, né? Tem que ter um olhar, né, Márcia, desse, que nem no caso a Josi. As pessoas falam para mim, ai, mas você fica lá brigando, vai para o grupo de mães, vai passear, tem isso e aquilo, a Josi só é surda. Independente da Josilene ser só surda, ou se ela fosse só autista, ou cadeirante, ou deficiente visual, o que fosse, nós, mães de deficientes, todas sentimos iguais. O preconceito é igual, a dor é igual. Aquele período de luto que a gente vive, os 3 meses de luto, é igual, não é diferente. Pode mudar a deficiência, mudar a casa, mas nós passamos pelas mesmas coisas. Exato. E aí, me conta um pouquinho da história. Ela nasceu, você falou que ela tinha 3 anos. Como é que você percebeu? Eu falo isso que é importante, gente. Olha como esse programa é bacana, é importante você compartilhar. Por quê? Muitas crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, diagnosticadas, o meu filho tem 19 anos, então há 19 anos atrás era muito difícil, né? Ele foi diagnosticado com 2 anos e meio para 3, porque a gente começou a perceber alguns comportamentos que estavam muito distantes do comportamento das crianças típicas, né? Então você começa a desconfiar. É importante essa observação, não só, porque a gente bate muito na questão do autismo. Não, né, tem que ser intervenção precoce, sim, mas nesta questão da surdez também, porque o mundo, ela não consegue compreender o mundo. Não. Né? Por isso que a gente fala das deficiências são diferentes, né? As modalidades de deficiência são diferentes, mas as questões menores são parecidas. Né? Me fala um pouquinho, aí ela nasceu... Então, aí a Josi nasceu ali, né, toda perfeitinha, tudo, né? Aí já aproveitei e fiz cesárea e laqueadura, porque para não ter mais outro susto, né? De repente, vai que tem outro susto. E ali a gente tinha aquela rotina normal, pediatra, essas coisas. E aí eu falava assim, e a Josi fala menos do que os meus outros filhos. Aí a pediatra, mãe, ela é a caçula. Então, por ela ser a caçula, ela é mimada. Não, ela não é mimada. E o engraçado é que você sabe lidar com a criança até você descobrir a deficiência. Então, eu falava, às vezes ela olhava, às vezes ela não olhava, e aí eu chamava, Josi. Então, aquele som vai ficando, né? Então, a criança vai percebendo que você está chamando ela ali. E aí, uma pessoa bem chegada da nossa família, enfermeira, falou para mim, mas, Cris, será que ela não tem alguma deficiência? Eu falei, não sei. Porque na nossa família a gente só tem meu tio cadeirante. Mas a gente não tem. Fui pesquisar na família, não achei. Aí ela falou, vamos na fono? Aí levou eu numa fono, ela falou, olha, eu não sou especializada, mas vou te passar para uma outra. Quantos anos ela tinha aí? A Josi, ela fez 3 anos. No dia 10 de junho, no dia 12 de junho, a gente passou no dia 11 com a fono, no dia 12 com a outra fono. Ela tinha uma vaga e encaixou a Josilene. E essa fono também ficou na dúvida, porque assim, ela batia, a Josilene olhava. Ela batia, a Josilene não olhava. Ela falou, não sei se... Agora, eu não posso te afirmar, mãe, sem fazer exame, se ela realmente é surda ou não. Se é coincidência dela olhar ou não o barulho. Então, ela tem algumas percepções que de um ouvido ela tem um pouquinho de audição. Mas a fala, mamãe papai... Hoje, a mãe dela sai melhor, por causa do treino. Mas antes saía papai. Saía com a letra P. Aí ela me mandou para o Hospital São Paulo. Aí no dia 22 de junho, eu fui para o Hospital São Paulo. A gente ficou do meio-dia às 8 da noite, fazendo tudo quanto foi exame. Refizeram os exames, né? E aí meu ex-marido na época foi comigo. E quando eu saí de lá, eu saí surtada, né? Eu saí tipo, você é culpado porque ela é surda por causa de você. Essa é uma outra questão que tem, né, na porque comunidade. A gente quer procurar. Sim, você quer achar um culpado para aquilo ali até você entender. E aí eu vim de lá em casa chorando e era aquela coisa assim...
a família. Ai, mas Deus sabe o que faz. Eu não quero saber. Se Deus existisse, ele não me dava nem mais filho, porque eu não queria mais filho, ainda me deu uma filha deficiente, como eu vou lidar? Ou seja, até antes de saber da deficiência dela, a criança comia, a criança bebia, a criança fazia as coisas e você lidava bem. E depois daquilo parece que abre um buraco e você não quer acreditar nas coisas, né? E assim, até o último minuto da Josi fazer os exames de novo, da Josilene fazer o molde do aparelho, eu chorando. Ai, Senhor, fala que não. Aí, no dia que ela foi fazer o molde do aparelho, a médica, a fonoaudióloga do hospital, falou para mim, olha, a gente vai fazer o molde e leva mais ou menos 1 ano para a Josi receber esse aparelho que ela precisa. Né, que é um aparelho específico tal para a perda dela, que é profunda de um lado e severa moderada do outro. Eu falei, tudo bem, e chorando com ela no colo. Só que eu esqueci de tirar a xerox da certidão de nascimento, a médica subiu. E nisso chegou um malote. E aí, quando a médica desceu, ela falou, você crê em Deus? Eu falei, não, se Deus existisse, eu não estaria aqui. Você estava bem eu ainda estava muito revoltada, assim, de entender aquela situação toda. E, ao mesmo tempo, pensando como as pessoas vão tratar a minha filha. Né? E aí ela falou para mim, ai, que engraçado, porque veio 700 aparelhos e no meio desses aparelhos veio um errado e justamente o que sua filha precisa, semana que vem ela já pega esse aparelho. Nossa, aí eu não sabia se eu chorava de alegria. Você começou a acreditar em Deus, né? Eu não sabia se eu chorava de alegria, se eu chorava porque ela ia usar o aparelho. Assim, era uma mistura de sentimentos. E fomos para casa. Na outra semana eu fui com ela, fez o teste do aparelho. E aí, a primeira vez que ela ouviu o som. Ai, gente, eu vou ter que pedir aqui um lencinho. Você pode pegar para mim no banheiro um lencinho para mim? Ai, Cris, e, assim, bonitona. O primeiro som que a Josi ouviu foi um avião. Ai, então, eles colocam um aparelho e você saía para testar. Né? Ela se assustou com a moto, óbvio, porque passou pertinho dela, então barulho. Mas quando ela olhou para cima e mostrou o avião, abriu o mundo, né? Aí eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito de lidar com essa situação toda. Né? E como que eu vou fazer isso? Porque até então, assim, a Libras eu conhecia por causa da música famosa da Xuxa, do Abecedário. E eu sempre tive sonho de aprender, mas você nunca vai atrás. Não, é o que eu falo. Por isso que, às vezes, né, Cris, eu sempre primo... Peraí que já vem vindo aqui, ó. a produção aqui, a técnica, desculpa, Cris. Eu sempre falo que às vezes a gente encontra com a pessoa, com a sociedade, às vezes o primeiro ato nosso é de revolta. De falar, meu Deus, vocês não estão vendo nossos filhos, né? Eles precisam. E aí a gente tem que ter muita sabedoria para dividir a questão da falta de informação, falta do conhecimento. Pode entrar aqui, ó. Aqui, Cris. A falta de informação das pessoas, né? A gente fica triste com pessoas que às vezes da área e não conhecem, né? Mas com a sociedade em si, a primeira revolta de toda mãe é a gente se revoltar com o vizinho, com isso, com aquilo. Aí eu pergunto, né? Eu fiz uma reflexão muito sobre isso e eu falei, gente, Márcia, né, eu casei com 30, tive Enzo com 32. Né? Eu só tenho Enzo. Em que momento da minha vida eu fiz administração de empresas, faculdade? Em que momento eu parei e falei assim, nossa, deixa eu pegar um livro aqui, eu vou ler sobre surdez, sobre cegueira, né, sobre os cegos, eu vou ler sobre um deficiente intelectual. O máximo que a gente fazia era assistir um filme desses de Hollywood, né, que mostrava mais ou menos como era, né? Bonito, né? E um lado mais romantizado. Então, assim, às vezes a gente fica... a gente precisa falar de inclusão, a gente precisa falar das pessoas com deficiência, das suas necessidades, dos seus direitos, né? Dos seus deveres também, mas a gente precisa também não crucificar tanto as pessoas e sim levar informação a essas pessoas, porque muitas não têm obrigação de conhecer.
né? Porque a gente também não tinha, até ter nossos filhos, que nem você falou. Verdade. Né? É aquela coisa de revolta. Então, às vezes, as pessoas perguntavam para mim e eu respondia mal, porque eu falava assim, caramba, como que não sabe? Até eu parar, sentar, analisar, que foram meses, e falar, não, peraí, eu também não sabia. Eu sabia o que era Libras? Sabia, mas não profundamente. E sabia que era a língua dos surdos. Mas olha só, há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, a gente não tinha intérprete de Libras. Não. Mas nem TV aberta. Não. Em lugar nenhum você via. Né? Era muito difícil, né? E daí você começou a questão da intérprete de Libras, estudar, se aprofundar, quando você teve o diagnóstico. Então, aí eu tive o diagnóstico da Josi, aí a fono que atendia a Josilene, ela sabia Libras. Então, por 3 sessões que eu fui, eu só chorava, porque a Josilene começou a interagir com as outras crianças. A Rita, ao mesmo tempo que ela fazia a Josilene falar, ela usava a língua de sinais. Ela atendeu surdos de todo lugar, da região de São Paulo toda, lá em Carapicuíba, por 20 anos. E eu só chorava. Aí, um dia, ela se irritou e falou assim para mim, olha... que a Josi ainda não estava indo para a escola. Aí ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou indicar a Josilene para o colégio, né, em um colégio bilíngue, e vou te falar uma outra coisa. Hoje, ou você aceita que a sua filha é surda, você faz disso uma brincadeira, aprende Libras e se comunica com a sua filha, trem, ônibus, metrô, todo mundo vai encarar e vai olhar e vai falar assim, olha que legal, uma mãe conversando com a filha, porque não é comum. As mães de antigamente não tinha como, né, Márcia? Não tinha acesso. Ou você faz disso uma cruz e carrega para o resto da sua vida, mas não venha mais no meu consultório. Te deu aquele chacoalhão. Eu saí de lá muito revoltada, na outra quinta-feira eu não fui. Eu ainda estava com raiva da médica. Onde já se viu falar assim comigo, né? Tipo, a mãe dela sou eu, quem é ela para falar? E aí ali eu fui refletindo, fui pensando, falei, não, mas é verdade. A minha filha precisa ter uma língua. E ela já foi diagnosticada surda, já fez outros exames. E já foi, então o que eu posso fazer? Aí na outra quinta eu voltei lá, né? Aí ela resolveu voltar. Falei, resolvi. E aí logo saiu a vaga dela no colégio e para ter 100% de bolsa, ela ficou 30 dias fazendo um teste, como se fosse uma empresa. 30 dias fazendo teste dentro da escola, para ver se ela ia se adaptar. Depois desses 30 dias, quando ela se adaptou, a gente fez a matrícula dela. E aí os pais eram obrigados a aprender. Então, eu ia lá porque eu tinha que aprender a me comunicar com a minha filha. Eles forneciam o curso. E daí eu fui gostando. E aí eu fui sendo curiosa, fui perguntando mais. Mas dá para fazer música? Dá para fazer mais o quê? E fui. É legal porque você abre um universo junto com a sua filha, né? Você abre um universo e, ao mesmo tempo que você aprende, ela também está aprendendo com você, né? É uma troca, né? A gente faz uma troca. E olha aqui, para você ver que incrível. Fugindo um pouquinho do tema da Libras. E aí, dali, eu fui para conhecer o Jadson. Aí, o Jadson fazia com a Cláudia Sofia, o Carlos Jorge, o Tadoma e a tradução de Libras que eles fazem, que é o Tadoma e a Libras Tátil. E aquilo me interessou também. Fui curiosa, conheci eles, aprendi também. Hoje, eu tenho um genro que é deficiente visual por causa da diabetes. Faz 2 anos, não tem como recuperar. E eu tenho um neto autista. Olha aí, ó, você está vendo como é que é, né? E hoje você não se revolta mais. Então, hoje eu não me revolto mais. O meu filho ainda não aceita, mas a minha nora já aceitou. Está naquele tempo dele. A gente tem que deixar naquele tempo. Então, assim, mas eu sempre estou lá na casa do meu filho. E o interessante, meu netinho está com 3 anos, entrou na escolinha e ele não conta os números como a gente, ele conta em inglês. Há uma habilidade. Né? Dentro do transtorno do espectro autista, a gente tem pessoas, crianças e pessoas, porque eu falo que eles crescem também, viu? Porque todo mundo acha que pessoa com deficiência não cresce. Eles crescem também, como todo mundo. Né, a gente conhece o nível 1, que tem altas habilidades, e é excelente, porque aí é um meio que você tem que investir nas altas habilidades, né? Porque é a habilidade que ele tem, que ele pode crescer, aprender, é um meio,
para vários caminhos, né? Eu vou chamar o intervalo agora, porque a produção já chamou ali o intervalo e a gente já volta, né, com o segundo bloco. Espero você. O assunto é interessante e a gente só está no início, né, Cris? Só está no início. Com certeza. Até daqui a pouco. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Aí, voltamos agora aqui com vocês, na continuação aqui da nossa entrevista com a Cris Souza, tá? O nosso tema é a importância da Libras nas escolas e a inclusão da segunda língua oficial em nosso país nas escolas, né, Cris? Com certeza, é uma luta constante, a gente ainda não conseguiu esse avanço, mas com certeza a gente vai conseguir. Ô, Cris, já puxando esse link aí, Libras, muitas pessoas acham que é só o português, né? Conta pra gente, então, por que a segunda língua e como surgiu a Libras? Tá, eu vou começar lá na história. A Libras, no Brasil, ela surgiu em 1850. Gente, ó, na época de Dom Pedro. Pelo imperador Dom Pedro II. O que ele fez? Ele foi até a França e lá ele conheceu um professor surdo, Eduardo Hutz, e ele o convidou para o Brasil para poder fazer a língua de sinais aqui. Então, se você pegar um filme, eu vou depois te mandar esse filme, que é um filme Sou Surda e Não Sabia, se você pegar a língua de sinais francesa e a língua de sinais brasileira, ela é bem semelhante. Muita gente também acha que é Brasil, Portugal. Não é. É da França. A nossa língua é bem semelhante à língua da França. Então, ele trouxe esse professor para cá. E da época de Dom Pedro II, a gente ainda tem essa escola funcionando no Rio de Janeiro. Olha que coisa, hein? Ó, tá vendo? Momento Inclusão História agora. E é verdade que, porque, olha, a gente tá vendo como uma coisa, a gente não combinou, a gente tem sim uma linha de base de entrevista aqui, mas lembra que no início, no bloco anterior, nós falamos que muitas vezes as pessoas que menos, que não têm nenhuma ligação, trazem. No caso de Dom Pedro, ele tinha alguma ligação, alguém da família, alguma suspeita, porque trazer uma pessoa da França ao Brasil para inserir a língua, né? Libras, então, é um fato curioso. Ele tinha alguém da família dele, e na época também, o que acontecia? Em alguns países, os surdos eles eram venerados pelas pessoas porque eles achavam que eles conseguiam falar diretamente com Deus. Lá naquela época já existia a língua de sinais. Em outros países, eles eram considerados incapazes de pensar, eles não poderiam casar, eles não poderiam receber herança, porque eles falavam que eles não tinham capacidade de pensar. E daquela época, Márcia, ainda vem a história do surdo-mudo. Tira, coloca o mudo. Não, então foi indo. E por ele ter pessoas ao redor dele que tinha essa deficiência, foi quando ele viajou para lá e trouxe esse professor para dar uma acessibilidade para a comunicação com essas pessoas que ele conhecia. Então, para você ver que desde 1850, a gente fala que a gente teve avanço, teve. De lá para cá, não
tanto avanço, mas a gente teve um avanço significativo. Inclusive, a gente estava falando sobre isso. Se a gente fazer a história, né, no mundo da pessoa com deficiência, aí várias deficiências, não só o surdo, é uma história triste, né? Porque são fatos assim horrendos que hoje a gente não concebe que alguém, em algum momento da história da humanidade, poderia tratar as pessoas daquele jeito. Né? Em algum momento da vida, chegou até família, né, esconder seus filhos com deficiência, porque eles buscavam para matar, né? Porque achavam eles incapazes, achavam que eles não eram de Deus. Então, a gente tem muitas histórias tristes, né? E quando a gente olha lá para trás e vê hoje, ao mesmo tempo que a gente ainda se sente triste, porque o avanço ainda é pouco, mas a gente se sente acolhida e um pouco feliz, porque hoje a gente consegue mostrar, né? Antigamente as famílias escondiam seus filhos. Hoje ainda tem algumas pessoas que ainda têm vergonha, mas por quê? Porque não tem a acessibilidade, não tem a informação que a gente consegue ter. É verdade. E é tão importante, né, a gente levar essa acessibilidade, porque quando a gente fala em acessibilidade, não é só acessibilidade de barreiras físicas, né? A gente está falando de acessibilidade para a vida, né? Principalmente a questão social, né? A aceitação, né? Com certeza. Eu acho que assim, quando a gente consegue, né, eu vou falar como mãe assim da Josi, quando a gente consegue aceitar a deficiência dos nossos filhos, a gente consegue aceitar o outro. Por quê? Porque você consegue explicar melhor para aquela pessoa. Enquanto você ainda não consegue diferenciar ou saber, entender a deficiência do seu filho, todo mundo que vem te perguntar é preconceito. A gente sabe que tem muito, mas nem todos. Alguns vêm perguntar porque tem um interesse. Que quer até compartilhar, Sim. se comunicar, né? Então, a gente tem que estar aberto também, pois né? E como você falou, que muitos acham que a língua de sinais é só português, não. Libras, língua de sinais brasileiras. LSA, língua de sinais americana. LSE, língua de sinais espanhola. A língua de sinais ela não é universal, a língua de sinais ela não é unificada, e no Brasil ela é regional, ela tem sotaque, cada lugar ela é de uma forma diferente. Olha só, gente, por isso a segunda língua do país, e, por exemplo, o surdo nosso que viaja, ele também, como nós que não dominamos, né, muito outra língua, ele também terá essa dificuldade lá. Como ele terá isso? Um pouquinho de dificuldade, né? Na verdade, assim, a Josi, graças a Deus, do colégio que ela veio, ela aprendeu um pouco do alemão e da americana. E hoje, por ela mesma, ela fica lá aprendendo a do Japão. Só que, assim, até nós, intérpretes, dependendo do estado que a gente vai, a gente tem dificuldade quando encontra o surdo. Porque é diferente. Então, como é regional, o que está aqui em São Paulo, muitas vezes eles não entendem quando a gente está falando lá. Então, eles ficam perguntando o que acontece. Eu dou um exemplo para você. Aqui a gente usa o sinal de verde. No Rio de Janeiro, a gente faz um V na mão. Ou seja, é bem diferente. É bem diferente. E os surdos lutam para que a gente consiga unificar aqui. Porque facilita para todo mundo, para a comunidade deles, para os familiares, para todo mundo. Né? Porque tem a questão que você falou bem, a gente tem que lembrar a questão regional. Às vezes tem familiares em outras regiões, né? E às vezes tem uma barreira na própria língua, né? Tem porque às vezes, por exemplo, vamos supor que a Josilene mora aqui em São Paulo e aí ela tem, como a gente tem parente na Bahia, eu tenho sobrinho, de repente ele fosse surdo. A comunicação seria um pouco difícil, né, entre os dois. Exato. E Cris, a gente tem aí os censos, né, de 2010. Como que está a questão do número do censo? Tem um estudo sobre isso no país? Márcia, em 2010... A gente vou falar do último censo, porque esse a gente nem... Eu particularmente não conto, porque eu que tive que ficar atrás do povo do censo para falar que eu tinha uma filha com deficiência. Infelizmente, eles não perguntam na porta da gente se a gente tem. Mas lá de 2010, a gente tem 9.800.000 surdos no Brasil. É uma comunidade grande. Muito grande. Muito grande e muito unida. Sim, isso eu sei. É uma comunidade muito unida.
Eu acho bacana isso, né? Porque a gente acompanha bastante, né, a comunidade surda, porque a gente tem oficinas de Libras na cidade, então a gente tem eles têm um acesso melhor, tem o ICOM, que a gente já vai falar um pouquinho também, que facilita demais a comunicação para eles também, em vários setores da vida dele, né? Que deveria existir em todos os lugares, né? Nos postos, nos hospitais, né? Deveria, mas felizmente não tem. Né? A gente quer, mas a gente está caminhando, né, para essa realidade, Estamos né? engatinhando para que chegue Estamos aí. engatinhando, mas a gente não pode desistir, né? Não, nunca. Ô, Cris, me fala uma coisa, que todo mundo, eu conheço pessoas que falam assim, gente, quando encontra, não sei o que eu faço. Né? Existe isso mesmo, as pessoas ficam com um pouco de receio, como eu devo abordar, como eu devo chamar, né? Você falou da questão surdo-cego, você falou anteriormente, no bloco 1, queria que você explicasse como é que são as classificações, o que existe, o que é verdade, o que não existe, para que as pessoas possam desmistificar essas coisas também, né? E saber como se aproximar, como chamar, né? A gente fala da evolução, a evolução também acontece na terminologia, né? Antes a gente, pessoa com deficiência, né? Antes tem deficiência, hoje a gente tem a pessoa antes da deficiência, né? Quando a gente fala PCD, hoje a gente nem usa muito falar PCD, a gente fala mesmo, pessoa com deficiência, né? Então, pessoa com autismo também, ou dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Então, a nomenclatura muda. Márcia, mas isso vai mudar amanhã? Pode ser que mude, né? Então, a gente tenta acompanhar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa nomenclatura na questão dos surdos. Então, a primeira coisa é te riscar, cancelar a palavra mudo, não existe, tá? Então, quando eu falo isso, algumas pessoas falam, mas eu conheço alguém que é surdo, mas ele não fala. Tá, ele não fala, porque ele não foi treinado. Lá atrás, né, ele não foi treinado. Porque, para você ter uma ideia, o Alex, que foi meu primeiro professor de língua de sinais no colégio, ele está com 52 anos. O Alex ficou surdo com 3 anos devido a uma meningite. Quando ele foi para a escola, as mãos dele eram amarradas. Me imagino. Era amarrada porque não podia usar, porque era considerado a língua dos macacos. Então, eles não podiam. Os professores batiam e amarravam a mão dele. Então, você vê que não está muito longe, 50 e poucos anos. Então, não tá tão longe disso. Né? Então, a primeira coisa é isso. Não existe mudo, só existe surdo. Eles não falam, porque alguns têm vergonha, porque né, sempre tem o preconceito, bullying, essas coisas. Sonorização. Não sai perfeito. A Josilene fala bastante coisa, não é perfeito, tem dificuldade em algumas letras do alfabeto. Abordar o surdo. Jamais gritar com o surdo. Porque é aquela coisa, né? Oi, 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 oi. Não precisa gritar. Que nem a Josi mesmo, ela fala, por que você está gritando? Eu sou surda. Então chama, toca. Tá? Quando a gente for chamar um surdo, a gente toca. Gente, isso é muito bacana, porque tem pessoas que não sabem, né? Não, e continuam insistindo. Então, agora é hora de aprender aqui com a Cris, nossa professora. Daqui a pouco a gente vai aprender um pouquinho de Libras também, né? Pois é. Então a gente toca, né? A gente chega, a gente toca no surdo, né? Ele automaticamente ele vai olhar para onde está a pessoa, para quem tocou nele, e ele vai fazer isso. Automaticamente ele vai fazer assim, porque tipo, o que você quer? E aí você fala normal com ele, se souber Libras, né? Se não souber, fala normal. Não precisa falar pausadamente, porque tem gente que fica assim, aonde você vai? Não precisa, porque ele vai fazer a oralização. Uma coisa que dificulta. Isso que eu queria que você explicasse, a oralização, né? Como é que eles... tem alguns também que fazem a leitura, né? Isso. Queria que você explicasse para a gente. A gente tem o surdo oralizado, que é aqueles surdos mais antigos, que era o que, quando era proibido de usar a língua de sinais, eles eram obrigados e forçados a falar. Ah, então, são oralizados. Então, assim, o surdo, ele é pós-linguístico. Nós somos nascemos com a língua, né, portuguesa, e ele é pós, porque a língua materna dele é a língua de sinais. Tá? Então, ele fica para o pessoal saber também que a primeira língua deles tem que ser a Libras. Outra coisa também que a gente faz com o surdo. O que acontece? Aparelho dentário, ele tem dificuldade de fazer a leitura labial.
barba, o surdo também tem a dificuldade. Dificulta, algumas coisas dificulta. Então, quando falar com o surdo, olha diretamente para ele e fala normal. Não grita, não precisa falar pausadamente, fala normal que ele vai te entender. Se ele tiver alguma dificuldade, alguma palavra, porque você está com um aparelho, ele vai fazer, não entendi. Mas automaticamente ele já vai balançar a cabeça, você já vai saber que não, ele não entendeu aquilo que você falou. Nossa, bacana. E na sua casa, todo mundo fala? Não, quem Libras? fala sou eu, Tá. porque eu optei assim, eu uso a língua de sinais como mãe e os irmãos mais velhos, vamos falando com ela para que não fique aquela coisa de aquela surda que tem preguiça de falar. Sim. Então, eles sabem um pouco da língua de sinais, mas eles não usam, raramente. Eles usam com a Josilene. E quem usa com ela é a minha neta de 7 anos. O meu netinho de 3 anos, quando a gente manda ele chamar, ele fica tia Josi, tia Josi. E aí, se ela está no celular ou de costa, aí ele vai de frente dela, aí ela olha para ele, a avó tá chamando. Então, assim, a gente já vai ensinando eles para poder eles já saberem, e quando tiver alguém na escola, já saber lidar com isso. Exato. E a gente já vai entrar agora, né, daqui a pouco a gente está chegando na escola. Você falou que a comunidade surda é uma comunidade muito unida. E realmente são. Parabéns até, porque é bonito de ver. E eu fico assim, muito envergonhada de não ter uma intérprete de Libras hoje aqui, né, falando sobre o Libras, né, sobre a importância, porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Sempre quando vem essa questão no programa, eu falo, porque nós já tivemos aqui um patrocínio para ter intérprete de Libras aqui, só que aí acaba o patrocínio, a pessoa não quer vir mais. Então, eu sempre abro aqui um Momento Inclusão, nós gravamos sempre de quinta-feira, um momento aberto, se você quiser ser voluntariado, como eu também sou aqui, né, fazendo o programa, levando informação, trazendo os convidados, está abertíssimo o programa para as intérpretes de Libras. No estúdio a gente vai conseguir produzir, né, de uma forma correta, para que os surdos também possam fazer parte do Momento Inclusão, né? Eu já tive aqui até com uma intérprete junto numa entrevista, então foi muito bacana. Eu acho importante, mas infelizmente, né, Cris, a gente não encontra tantas pessoas querendo fazer um voluntariado, né, no país, né? Mas assim, eu fui pela TV Osasco. Eu fiquei na TV Osasco 6 anos, né, num programa chamado Olhar Especial, que a dona da TV mesmo fazia. Ela é arquiteta, ela foi reformar uma casa de uma pessoa com deficiência, que ficou deficiente, e dali nasceu a ideia para ela fazer. Então, eu ia toda terça-feira, depois a gente passou aí na quarta fazer a Libra simultânea. O que é legal de você falar de estar abrindo espaço é que, para quem está começando o curso agora, mas eu não sei muita coisa ainda de Libras, mas é só vir para cá, seja voluntário aqui, e aí você vai fazendo, você vai desenvolvendo. A Josi tem 20 anos. Se eu falar para você que eu sei tudo de Libras, é mentira. Não tem um intérprete que saiba tudo, porque sempre vai mudando. E vocês têm que estar estudando diariamente, né? Tem. E a questão da música, Cris? Olha, eu já estou fugindo do script aqui para dizer assim, a interpretação de música, como é isso? Então, eu sou aquela intérprete que eu não danço. A gente vê alguns, né? Alguns micos lá, né, em cima do palco. Mas o que acontece? A gente tem que passar para eles, pela expressão facial e corporal, o que é aquela música. Aquela música passa emoção, ela te dá um sentimento. Então, você tem que passar através da interpretação corporal e facial, a expressão facial, para ele, se é uma música alegre, se é uma música triste, que tipo de música é aquele, porque é ali que ele vai entender. Se é uma lenta, agitada, o estilo da música, e vocês usam muito o corpo, né? E a expressão muito o corpo. Do rosto. A expressão facial, com certeza. Eu falava pro meu professor assim, eu nunca vou fazer essas caras e bocas horrorosas que você faz. Só que quando eu tô nos lugares, as pessoas falam para mim, nossa, você faz umas caras. Eu falei, porque você não percebe. Já começa a vir naturalmente aquilo ali. Nossa, é muito legal. Ô, Cris, vou falar um pouquinho sobre a cultura surda e comunidade surda. Qual é a diferença? Na verdade, Márcia, assim, a cultura, ela nasceu de um grupo surdo que começou a se reunir para poder fazer a língua de sinais, que é a língua própria dele, a língua materna dele. Só que dali foi crescendo e foi mudando para a comunidade. Por que comunidade surda? Eles se encontram muito no shopping Tatuapé.
Vai lá de final de semana que eles estão por lá. Por que a comunidade? Porque agora vai você. Por exemplo, vai a Michele, minha amiga que está aqui, vai outras pessoas e se interage com eles. Então, ali a gente vira uma comunidade. Entendeu? A cultura, porque é a língua materna deles, então se reúne só os surdos ali para conversar. Mas se você chegar ali e ficar olhando, vem, senta aqui. Então, hoje já abre esse leque. Então, a comunidade cresceu, porque não é só mais as pessoas surdas. Pode não é mais vir, só o né? deficiente auditivo. Pode vir, chega para cá. Você chega aqui com a gente. Ah, que bacana. E você vai sempre lá ou como é que é? Eu ia muito antigamente. Hoje eu já nem vou tanto por conta de alguns trabalhos, estudos, essas coisas. Mas, assim, quando eles estão por perto, a gente vai. Né? A Josi participou de muitas coisas comigo. Onde fala que tem um programa ou algo com deficiência, quando eu posso, eu vou. Às vezes eu deixo de trabalhar para poder ir. Então, para a gente estar sempre aprendendo. Porque, assim, mas aquele evento não é para a Josi, não é para você, porque não tem surdo lá, mas tem o deficiente lá. Mas tem o deficiente lá. Todo lugar é deles, né? A gente fala inclusão em todos os lugares, né? Não tem... E outra coisa que as pessoas precisam aprender é assim, mas por que tem que ter Libras em cima de um palco do show? Mas por que o deficiente, o cadeirante, ele tem que estar ali? Ele tem que estar ali porque é direito dele, o direito dele é de estar aonde ele quiser. Não, e até para ter acessibilidade. A equidade, gente. Não adianta você colocar ele lá atrás, onde ele não vai visualizar a intérprete. Então, por isso que eu falo, a gente fala de igualdade, eu sempre eu vejo igualdade como uma ressalva. Eu vejo sempre como equidade. Né? A igualdade, na verdade, ela não acontece. Como a inclusão, de fato, não acontece. Mas a gente tem que buscar meios. Né? O espaço dele estar à frente é um meio de fazer com que ele esteja participando do todo. E entendendo, né? Que eu acho que a grande sacada é ele estar participando. E né? entender que aquilo ali é direito dele também. Sim, e ele está sentindo aquilo que todo mundo está sentindo. Sim, a gente usa uma legenda, usa na camiseta uma legenda assim, legenda para quem não ouve, mas se emociona. Ou seja, né? Entendeu? Porque as pessoas acham que não. No caso do autismo também, as pessoas acham que não tem sentimento. Eu falo, o autista, convivo muito, né, com o pessoal lá do grupo. O autista, ele pode não falar, pode não ser verbal, mas ele sabe, ele entende tudo que você está falando. E ele sente, ele fica triste, ele fica alegre com aquelas coisas. Por mais que ele não entenda diretamente o que você está falando, mas ele sabe que é alguma coisa a respeito dele. Sim, eles entendem. Tem que entender que todos eles têm sentimento. Eles entendem tudo, eles só não conseguem se expressar na resposta, mas no receptivo, mesmo os não verbais, eles sabem. Se você usar o PEC, comunicação alternativa, ele vai chegar ali e te dar uma resposta, né? Então a gente precisa entender que cada caso é um caso, por isso que eu falo da equidade. Você não pode falar para ele sentar aqui e a intérprete de Libras está lá do outro lado, onde ele não vai enxergar. Gente, não é inclusão, né? Você não pode colocar a intérprete de Libras aqui e o deficiente a 60 metros longe de você. Eu fui assistir uma peça de teatro, até levei o Enzo, um musical, e foi o primeiro musical dele, porque 2 atos, né? Ele ficou até o primeiro, mas ele amou, então foi muito bacana, porque tem orquestra, tem o palco, tem as luzes. E aí me chamou muito a atenção, a intérprete de Libras, ela ficava no canto do lado direito, não em cima do palco, mas meio palco, e uma luz em cima. Então, como o ambiente era muito escuro, aquilo dava um destaque que, às vezes, até a gente não olhava o palco e olhava para a intérprete, né? Eu achei isso muito bacana. Então, que nem a gente participou da abertura do Teatro de Itapevi, da inauguração, e no domingo eu participei do stand-up que teve, fazendo a tradução de Libras. E era legal, porque que nem o Rodrigo Capello, os meninos, eles interagiam com as intérpretes de Libras, eu e a outra menina, porque eles, puxa vida, que legal, porque assim, quando terminou o espetáculo, a gente foi tirar foto, ele falou assim, a gente brincou muito com vocês, porque a gente vê na televisão.
A gente não vê de perto. E é um momento para a gente pensar também. Porque se a sua filha está aqui surda e você está interpretando aqui para ela, em cima do palco, e ela está rindo, está interagindo, a gente tem que pensar que a gente também tem que começar a levar. A mensagem chegou para ela também, como chegou para todos, né? É essa a questão, né? Eu acho que a gente precisava fazer mais reflexões. Né? Sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que é muito legal, o que não é tão bom, o que precisa ser mudado, o que a gente precisa corrigir em nós mesmas, né? Então, eu acho que é importante, às vezes, a gente parar e pensar por eles também, e pelas outras se colocar no lugar, né? A grande questão é se colocar no lugar do outro, né? A empatia que a gente ainda falta muito, né? Cris, vamos falar em tecnologia. Eu vejo muitos surdos usando muito celular, se comunicando, se expressando. Quais aí as tecnologias que mais são importantes para eles? Então, antigamente a gente tinha o TDD, que era aquele telefone e tal, né? Hoje a gente já tem por via das redes sociais, que é a câmera de vídeo, o celular mesmo, né? E a gente também tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Então, o que acontece? Eles usam muito essa tecnologia para quê? Eu preciso marcar uma consulta. Caramba, mas eu não tenho intérprete hoje. Eu vou ligar lá na secretaria, o intérprete vai fazer essa intermediação, vai ligar lá para o hospital que eu preciso, e aí chamada de vídeo entre o intérprete e o surdo, telefone para o médico. E aí, o que o médico vai falando, o intérprete vai passando via vídeo para eles, né? Hoje, essas tecnologias já não estão tão, mas assim, eles estão usando diretamente o celular. Mas agora a gente vai ter a feira em setembro, né? A gente vai ter a Reatec, então o pessoal diz que vem mais tecnologia. E o que eu acho mais legal também é que por onde eu passo, as pessoas falam, eu queria fazer Libras porque eu trabalho na recepção. Até o pessoal da prefeitura mesmo. Pô, mas a prefeitura de Carapicuíba, infelizmente, sempre fala que não tem verba para dar um curso de Libras para os seus funcionários. Então, eu falo, usa um handtalk aí. E agora, me parece, pelo que a gente estava vendo, que ele vai fazer ao contrário agora. Por quê? O handtalk, o que acontece? Você fala e o boneco faz a Libras para o surdo. E agora ele parece que já foi desenvolvido e vem para essa feira nova. Vai atualizar ele, aonde o surdo vai sinalizar e o boneco vai falar para você o que ele está fazendo. Ah, tá. Ele vai fazer outra versão. Vamos fazer outra versão. Tá para ser lançada nessa feira desse ano. Vamos ver que é em setembro, viu, gente? Até aqui em São Paulo, uma feira muito bacana, vale a pena. Vocês podem procurar já nas redes sociais, dar um Google aí que vale a pena. Ô, Cris, aqui na cidade de Barueri, a gente tem uma tecnologia que chama ICOM. Não sei se você conhece, já está espalhada pela cidade inteira. Por exemplo, toda a secretaria tem um QR Code, né? O surdo chega com o celular e já liga na hora na central, né? De Libras, e já entra 24 horas, gente. Sim, olha que bênção, né? Então, nos hospitais, nas UBSs aqui em Barueri, nas escolas, em todas as secretarias, aonde a pessoa com deficiência, seja ela qual for, anda, né? O que eu falo, eles vão em todos os lugares, como todas as pessoas, né? A gente nem imagina, às vezes você fala, mas está ali perdido. É assim, Márcia, você também pode dizer como mãe, né, de autista, enquanto você não tinha seu filho, 1 ou 2 você olhava e via. Enquanto eu não tinha Josi, eu olhava, de vez em quando você via um surdo. Mas parece que depois que a gente tem, verdade. Você encontra em lugar que você nunca imaginou. Você olha, você já sabe. Aquele é surdo. É verdade. Né? Que nem o meu professor falou assim, as outras deficiências, você vê. O surdo, você só vai saber que ele é surdo porque ele vai usar Libras. Aquele ali é surdo. Mas a gente, depois que se torna mãe de uma criança, né? Você olha, você fala, mas aquele ali é surdo. E o engraçado é que quando eu estou no trem em algum lugar e os surdos estão conversando, eu fico assim. Traduzindo o que eles estão falando. E aí, quando você cumprimenta eles, deve ficar surpreso, uma alegria. E no trem é assim, conforme eles lêem, porque às vezes eu estou com meu marido ou com alguém, eu falo, porque eles estão falando, isso. E eles percebem, eles viram de costa. Pra você não saber o que eles estão falando. Porque que nem a gente, às vezes, como fala mais baixo, né? Vamos falar mais baixo, né? Então, aí mesmo... eles olham, aí depois eles olham de novo, eles perguntam assim, você é intérprete? Eu falo, sim.
Ah, você é xereta, né? Não, só tava falando o que vocês estão falando. Porque eles são muito diretos, né? São. Os surdos, eles são, né, são verdadeiros, são pessoas, né, que... Tem hora que tem mas eu acho que é importante, eu acho que é tipo assim, ó, por que você está olhando? É normal, né? Tipo assim, né? Não, Você está me encarando por quê, por né? quê? Eu sou surdo, e aí? Né? O meu professor, ele faz uma brincadeira assim. Qual é entre a diferença do deficiente, entre a diferença do surdo e do ouvinte? Então, ele fala para a gente assim, você, né, nós, no caso, a gente não consegue falar embaixo d'água. O surdo consegue. É verdade, isso é verdade. O surdo não consegue falar no escuro. Mas a gente consegue. Então, ele faz muito essa brincadeira. Você para pensar. O que você fala assim, mas eu faço isso e o surdo não faz. Não, aí o surdo faz aquela coisa que você não consegue fazer. Exato. Uma troca. É uma troca, né? Todo mundo tem os seus limites, né? A comunicação tem o limite dela, tanto para mim, como para você, como para um surdo, como para um cego, né? A gente sabe... Sim. Né? Como para o autista, para o síndrome de Down, para o deficiente intelectual. Então, essa é a grande realidade, né? Todo mundo é igual e todo mundo tem, sim, pontos na nossa vida, né, como ser humano, que a gente precisa aprimorar, a gente precisa reaprender, né? E a vida é assim, que nem você falou, né? A pessoa tem uma diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa, uma doença que causa danos muito graves no organismo e a visão é um deles, né? Infelizmente, que nem no caso do meu... a visão e o rim, né? Que ela afeta primeiro. Mas, infelizmente, que nem no caso do meu genro, que está com 32 anos, foi a visão, né? Aí tem que reaprender, né? Tem. Hoje ele anda de bengala, né? Aí, assim, eu brinco muito com ele, que eu chamo ele de tucano, né? Porque ele me chama de Peppa. Então, a gente fica nessas brincadeiras, assim. Mas, assim, é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, né? Até a mãe dele fala, você gosta muito do meu filho, não sei o quê. Mas é que ele é um bom marido, um bom pai para os meus netos, um bom marido para minha filha. E esse momento dele, eu falo... Sei lá, acho que Deus me preparou, né? Porque da Libras eu fui para surdo cego e para outras coisas, e um grupo de massoterapeutas que são cegos lá de Carapicuíba. E então, assim, já sei lidar com a situação. Hoje ele está usando a bengala, ele vai fazer a terapia dele, mas assim, ele consegue cortar uma cebola, ele consegue já fazer várias coisas que ele está na reabilitação. Então, hoje ele consegue se aceitar melhor. Mas por quê? Porque tem a gente ali do lado também. Tem né? um apoio, a rede de apoio é muito importante, Tem, né? Seja em qualquer hora. Eu sei que o pessoal que já subiu 5 minutos, você viu, faltava 5 minutos, já deve estar terminando já o programa. Eu ainda tinha algumas coisas para perguntar. Uma coisa curiosa que tem aqui é o que significa coda. Coda vem do inglês. Eu não vou saber ler a palavra. Até coloquei ali no caderninho. Não vou saber pronunciar tudo bem, ela. Mas o coda, ele vem lá de um grupo de estudos dos Estados Unidos. E são filhos de pessoas surdas. Então, raramente você vai ver um casal de surdo tendo um filho surdo. Então, coda são filhos ouvintes de pais surdos. Ah, entendi. Então, gente, olha, isso é uma coisa bacana da gente aprender. Coda. Coda. Que, na verdade, assim, eu não vou saber pronunciar em inglês, até coloquei ali na folha, mas não vou saber. Mas ele significa crianças e adultos de pais surdos. Né? Legal. Tá vendo? Mais uma coisa aí que a gente está aprendendo. Cris, olha, a gente tem que terminar, né? Que o pessoal da produção aqui já assinou aqui para mim. Queria deixar você livre para falar um pouquinho ali com as famílias, né? Famílias que se encontram na mesma condição, famílias que estão descobrindo hoje que o filho é surdo, né? Falar um pouquinho, 1 minuto aí para suas considerações. Queria te agradecer demais. E aí terminar depois que você fizer a consideração, a gente termina com o nosso quiz. E eu quero te agradecer demais e já te pedir perdão a você, a toda a comunidade surda, por não ter a intérprete de Libras aqui. Não ter intérprete de... Espera aí, então. Produção, pode abrir a câmera para mim, por favor? Aí, eu queria
Aí. Eu queria pedir perdão aqui para a Cris, minha amiga, e toda a comunidade surda, por não ter uma intérprete de Libras no Momento Inclusão. Já tivemos, né, a intérprete aqui, mas nós perdemos o patrocínio, mas eu abro o espaço do Momento Inclusão para todos os programas. Se você quiser ver se voluntariar aqui, vai ser uma honra para mim no Momento Inclusão e para a TV Barueri também contar com vocês, tá bom? Para que a gente possa chegar em mais famílias, na comunidade surda, que para mim é uma honra poder tê-los aqui, tá? Muito obrigada, viu? Então, quando a gente fala para as famílias, é aquela coisa, né, Márcia? Não se assustar, porque hoje a gente tem recurso. Há 20 anos atrás não tinha tanto recurso igual tem hoje, né? Nem o celular, se a gente for pensar, tudo que a tecnologia tinha, mas a gente não tinha tanto acesso, né? Não tinha tanto acesso e assim, aplicativos. A Josi, na época da Josi não era obrigado o teste da orelhinha, né? Hoje já se faz o teste da buzina. Quando a mãe está grávida, vai, né, no seu médico, seu ginecologista, ele faz lá o teste da buzininha lá. Se o bebê está dormindo, vai lá. Se o bebê pular, tá ouvindo no útero. Ouvindo no útero. Se ele não pular, ele vai te mandar fazer um exame mais específico para poder ter certeza que aquela criança é surda, né? Porque com aquela buzina, se ele não se assustar dentro do útero, então há uma possibilidade da criança ser surda. E procurar ajuda, porque assim, em todos os municípios, mesmo com dificuldade, mas sempre vai encontrar alguém, né? Alguém que vai apoiar, alguém que vá saber Libras, que vá ajudar aquela família. E hoje eu falo que não é um bicho de 7 cabeças se você tem um filho com deficiência. Eu tenho uma aluna que o filho dela tem 3 anos e é autista. Ela foi aprender Libras para se comunicar com o filho dela. Então, assim, a gente tem que quebrar os paradigmas, as barreiras e saber, assim, que mães de deficiente, nós somos unidas. Não importa o município que você está, a gente é unida, Exato. sim. Com certeza a gente é unida. E não se assustar, não ignorar o que as pessoas falam, porque a gente vê muito na sociedade, mas o que vão falar? Porque era isso que eu falava. Gente, o que a minha família, o que as pessoas vão falar da minha filha? Como vão tratar minha filha? Hoje é assim, tipo, cada qual pensa do jeito que quiser, e para mim o importante é eu, a minha filha, na verdade os meus filhos, né? Então, para mim o importante é mais isso. O que as pessoas vão achar da deficiência dela ou não importa mais. Importa que a sua filha é feliz, né? Com certeza. Você faz ela feliz, isso que importa, né? E ela está bem. E isso também é um exemplo de vida, né? Para outras pessoas. Agora também. de mim, está no primeiro emprego, mas eu fico lá. Ah lá, mãe é mãe, seja de qualquer idade. Nós vamos ser igual nossas mães, não muda nada. Cris, vamos encerrar com o nosso quiz? Vamos lá? Em uma palavra. Aprender Libras, Eu costumo uma dizer palavra, Cris. Superação. O surdo deve sempre ser feliz. A sociedade precisa de mais empatia. Uma política pública. Acessibilidade. Um aprendizado. Tem que ser só uma palavra, né? Um aprendizado, para mim, foi liberdade. Um sinal em Libras para a vida. I love you. Ah, esse eu sei, gente. Assim, ó. Que é o único sinal universal. I love you. Esse é universal. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então tá bom. Gente, beijo no coração. O Momento Inclusão fica aqui. Até a próxima semana. E, ó, eu te amo, um I love you para vocês. YL. Beijo. Ai, Cris.